Depois de 11 anos transformando o restaurante da minha família em um sucesso da cidade, meus pais me trocaram pelo meu irmão caçula, o doutor em administração. 9 dias depois, eles perderam um contrato de $850 mil que eu tinha conseguido, e vieram me pedir ajuda. O troféu escorrega da minha mão enquanto fico parada na porta do salão reservado do Riverside em Beers. O vidro bate no chão de madeira e se estilhaça com um som seco, alto, como um tiro. Ninguém se mexe. Todos continuam olhando para a tela, onde brilha a apresentação de PowerPoint do meu irmão. Plano de expansão Riverside em Beers, CEO Caleb Morgan. CEO. Caleb Morgan. Minha garganta aperta. Olho em volta da mesa de mogna antiga, o sorriso orgulhoso do meu pai, as mãos da minha mãe entrelaçadas, e meu irmão, impecável no terno, em pé na cabeceira da mesa. A minha mesa. O lugar onde eu sentei por mais de 10 anos em todas as reuniões da família. Giove, diz meu pai, pigarreando, você tá atrasada. A reunião anual já começou. Reunião anual? Minha voz sai distante. Vocês adiantaram em 2 semanas. O aniversário de 15 anos do restaurante é amanhã. Passei a manhã cuidando dos últimos detalhes. Caleb passa pro próximo slide. Justamente por isso precisamos oficializar a transição agora. A festa será o momento perfeito para anunciar. Transição. A palavra tem gosto amargo. Minha mãe se inclina para frente, sorrindo. Querida, nós transferimos o controle pro Caleb. Vale a partir de hoje. Queríamos te surpreender. Parabéns. Eu sussurro. Parabéns. Mas ninguém me ouve, o som do meu mundo desmoronando é mais alto. Há só uma semana, eu estava no palco do Prêmio de Excelência Culinária de Portland, recebendo o troféu de melhor prato de frutos do mar pelo meu caranguejo real com calda de tangerina. O público aplaudia de pé. Mas, no jantar de comemoração depois, meus pais mal tocaram na comida. Está bom, Giove, disse meu pai, girando o vinho na taça, mas isso não é algo que dá para escalar. Precisamos pensar maior. Enquanto isso, ele e minha mãe brindavam ao Caleb, elogiando a rede de contatos da faculdade de negócios e as novas ideias dele. Como se esquecessem que, enquanto ele vinha visitar nas férias, eu passava noites inteiras testando receitas, negociando com fornecedores e dobrando o faturamento do restaurante nos últimos 5 anos. Seguro o encosto de uma cadeira para me manter firme. Vocês não podem estar falando sério. Eu tenho diploma em gastronomia. Fiz o marketing, dobrei o lucro. E nós reconhecemos isso, querida, responde meu pai, com aquele tom condescendente. Você é ótima na cozinha, mas o Caleb entende de negócios. Você pode continuar como nossa chefe principal. Chefe principal. Como se eu não tivesse tocado esse restaurante sozinha por anos, enquanto eles viviam quase aposentados na casa do lago. Como se os prêmios, as críticas positivas e os clientes fiéis que me chamam pelo nome não valessem nada. Minhas mãos param de tremer. A clareza me atinge de repente. Pego as chaves do restaurante no bolso e coloco sobre a mesa, com um som metálico seco. Eu não sou só a chefe de vocês. Eu construí essa marca. Caleb solta um suspiro teatral. Tá vendo, pai? Eu avisei. Ela é emocional demais para lidar com decisões de negócio. Meu pai franze a testa. Giove, você precisa entender. Não é pessoal. É sobre o crescimento do restaurante. Eu rio, um som estranho até para mim. Não é pessoal. Vocês me apunhalaram nas costas durante a festa que eu mesma organizei. Nem me consultaram sobre mudanças no restaurante em que coloquei 11 anos da minha vida. Chega, interrompe minha mãe. O Caleb tem MBA, ele sabe o que está fazendo. E ali estava de novo o padrão de sempre. Eles ficam do lado dele, como se tudo que eu digo fosse drama, e não uma análise profissional. Mas o que está em jogo não é só o meu cargo, é a minha reputação, a qualidade que construí, e as parcerias que levei anos para conquistar. Enquanto olho para eles, todos juntinhos, uma coisa fica clara na minha cabeça. Eles nunca me viram como uma parceira de verdade. Para eles, eu sempre fui só a funcionária confiável, a que mantém tudo funcionando enquanto eles tomam as decisões importantes. Sabe de uma coisa? Digo, com a voz mais firme do que eu realmente sinto. Talvez vocês tenham razão. Talvez o Caleb deva assumir mesmo. Os rostos deles se relaxam na hora, aliviados. Mas lembrem deste momento, continuo, dando alguns passos para trás, em direção à porta.
Porque, quando perceberem o que jogaram fora, não contem comigo para juntar os pedaços. Viro as costas e saio, deixando para trás o troféu quebrado, que, de repente, já não significa nada. Mais tarde, naquela noite, eu só queria pegar meu avental no escritório. Não planejava descobrir o tamanho da traição do meu irmão. Mas lá estava, bem na minha frente, o notebook do Caleb aberto, com o logo do West Shore Grand Hotel brilhando na tela, como uma acusação. Minha visão fica turva enquanto leio o e-mail, segurando o batente da porta para não cair. Prezado Sr. Morgan. Confirmamos o cancelamento da reunião de quinta-feira. Apesar de estarmos desapontados com o adiamento das negociações sobre a parceria de $850 mil, aguardamos sua nova proposta com um menu mais enxuto e de menor custo. O chão parece girar. Aquela reunião não era dele para cancelar. Eu levei 6 meses construindo aquela relação, planejando cardápios sazonais, calculando custos exatos, garantindo qualidade e lucro para os dois lados. $850 mil. Quase um quarto da nossa receita anual, jogados fora com um simples e-mail. Rolei a tela, com o estômago embrulhado. Em relação à sua pergunta sobre a substituição dos pratos de frutos do mar premiados, estamos abertos a alternativas, desde que mantenham o padrão de excelência que experimentamos durante nossa degustação inicial com a chefe Jove. A traição era ainda pior do que eu imaginava. 3 semanas atrás, o Caleb estava encostado no meu balcão, caderno na mão, fazendo perguntas detalhadas sobre a minha receita de calda de tangerina. Só tentando aprender com a melhor, ele tinha dito, com aquele sorriso de bom menino que sempre encantava nossos pais. Agora eu entendo, ele não estava aprendendo. Estava planejando. Minhas mãos tremem de tanta raiva que parece até que tem outra pessoa dentro de mim. 6 anos de faculdade de gastronomia. 11 anos trabalhando mais de 60 horas por semana. Tudo isso para ele aparecer do nada e desmontar tudo que eu construí. Na manhã seguinte, entro pela porta de serviço do Riverside Inn Beer, 30 minutos antes da reunião com os fornecedores, uma reunião para a qual eu não fui convidada. Os funcionários da cozinha trocam olhares preocupados enquanto eu passo. Ouço os cochichos me seguindo pelo corredor. Paro na porta do salão reservado e escuto a voz confiante do Caleb. A porta está entreaberta, e dá para ver perfeitamente a mesa de mogno antiga. Ali está o Marcos, nosso fornecedor de peixes há 8 anos, com o senho franzido. Ao lado dele, Eleanor, dona da fazenda que fornece nossos vegetais desde antes de eu entrar no restaurante. E na frente deles, o Caleb, de terno cinza, ainda com as marcas de giz da costura nas mangas. Os pedidos de frutos do mar premium simplesmente não são sustentáveis nessa escala, diz ele, deslizando umas pastas brilhantes sobre a mesa. Vamos mudar para um fornecedor nacional, com distribuição mais ampla e preços mais estáveis. Marcos pigarreia. A chefe Jove escolheu nossos produtos justamente porque a gente garante peixe fresco, pescado no mesmo dia. Seus clientes vão sentir a diferença. Nossos clientes querem valor e consistência, responde o Caleb, com aquele tom ensaiado. E Eleanor, ele continua, vamos concentrar os pedidos de verduras e legumes com a Potland Restaurant Supply. Os descontos em volume vão melhorar bastante nossa margem de lucro. Eleanor segura a caneca com força. Aqueles tomates que vocês adoram vêm do meu campo do Sudeste. Eles pegam sol de manhã e sombra à tarde. Ela o encara. É por isso que são mais doces do que qualquer coisa que você vai achar num fornecedor de atacado. Eu não consigo mais ficar calada. Empurro a porta, e 3 cabeças se viram para mim ao mesmo tempo. Jove, diz Caleb, com um sorriso falso. Essa é uma reunião privada. Com os meus fornecedores, respondo, indo ficar atrás do Marcos e da Eleanor. As pessoas que ajudaram a construir a nossa reputação de qualidade. Caleb solta um suspiro teatral. Minha irmã está tendo dificuldade para aceitar a nova direção do restaurante. A partir de agora, mandem todas as dúvidas para mim. Nova direção? Pergunto, pegando a pasta que está na frente do Marcos. Abro e vejo os novos modelos de cardápio. O meu caranguejo real com calda de tangerina, premiado, sumiu. Meu salmão na tábua de cedro com redução de amora silvestre também. No lugar deles, nomes genéricos. Prato de frutos do mar grelhados e peixe do dia. Você tá padronizando o cardápio, digo, sentindo o gosto amargo das palavras. Para transformar o restaurante em franquia. Estamos criando sistemas escaláveis, ele me corrige, se levantando para tentar mostrar autoridade. Mamãe e papai concordam que é o melhor caminho. Naquele instante, tudo fica claro para mim.
Isso não é só sobre o meu cargo, é sobre tudo que eu construí. Minha reputação culinária, os clientes fiéis que vêm especialmente pelos meus pratos sazonais. E o contrato de $850.000 com o West Shore Gran, que poderia garantir nosso futuro sem sacrificar a qualidade. Marcos, digo em voz baixa, o que vai acontecer com o seu negócio sem nossos pedidos? Ele balança a cabeça. A gente vai sobreviver, mas eu tenho 2 barcos que pescam quase só pro Riverside Ember. Vou ter que dispensar um capitão. Eleanor completa. E eu aumentei a produção das minhas hortaliças raras com base nos seus cardápios, Geoff. Se vocês não comprarem mais, vou ter que arar metade da plantação. Caleb pigarreia. São ajustes tristes, mas necessários pro negócio. E então, com aquele tom frio, ele acrescenta. Falando em ajustes, Geoff, a gente precisa conversar sobre seu pacote de compensação. O cargo de chefe principal não justifica salário de executiva. O golpe final vem como um soco no estômago. 11 anos trabalhando mais de 60 horas por semana para construir a reputação desse restaurante. E agora estou sendo rebaixada e vou ganhar menos, enquanto vejo tudo que criei sendo desmontado em nome de sistemas escaláveis. Mais tarde, quando todo mundo já foi embora, o Daniel me encontra na cozinha. Estou guardando minhas facas com calma, uma por uma. A equipe tá com você, ele diz em voz baixa, firme como sempre, depois de 8 anos como meu subchefe. O que você decidir fazer, a gente acredita no seu padrão. Não no dele. Enquanto enrolo minha faca favorita, passando o cu, num pano de proteção, uma dúvida pesada me aperta o peito. Fico e luto pelo restaurante que ajudei a construir, ou vou embora de vez e recomeço do zero? Ficar significava encarar brigas diárias com a minha família. Sair significava abandonar mais de uma década de trabalho e paixão. O que você faria quando as pessoas que deveriam mais te valorizar não enxergam o seu valor? 2 dias depois, aparece na minha caixa de entrada um convite para a reunião geral. Implementação do novo cardápio, presença obrigatória. Leio 2 vezes, sentindo o maxilar travar. Caleb marcou justamente no horário de preparo, quando sabe que eu tô mais ocupada. Quando entro na sala de reuniões, 5 minutos atrasada e com as mãos ainda úmidas de lavar legumes, o clima é tenso. Caleb está na cabeceira da mesa, meu lugar, de terno sob medida, um contraste gritante com o meu avental cheio de farinha. Perfeito, Geoff. Eu estava explicando nossa nova e empolgante direção, ele diz, clicando no próximo slide. Na tela, o novo cardápio aparece, todo simplificado, sem nenhum dos meus pratos autorais. Essas mudanças entram em vigor amanhã, anuncia. Mas o caranguejo real com calda de tangerina é nosso prato mais pedido. Protesta Lauren, nossa chefe de salão. Tem clientes que vêm aqui só por causa dele. O sorriso do Caleb fica tenso. O novo menu prioriza eficiência e crescimento. Não podemos ficar reféns das especialidades de um único chefe. Um único chefe. É assim que ele me resume, depois de 11 anos. Como se eu fosse só mais uma funcionária, e não a pessoa que construiu toda a reputação desse restaurante. As mudanças batem como um tsunami. Em poucos dias, os clientes de sempre começam a perguntar aos garçons pelos pratos que sumiram. A dona Bernatia, que comemorou o aniversário de casamento aqui por 8 anos seguidos, vai embora sem nem pedir nada quando descobre que o halibut com limão em conserva saiu do cardápio. A pergunta do que aconteceu com a qualidade vira rotina. E a resposta do Caleb é sempre a mesma. Culpar a cozinha. Nunca as decisões dele, nunca a liderança dele. A execução na cozinha não está no nível esperado, ouço dizer pros Millers, clientes antigos, depois que eles mandam de volta 2 bifes passados demais. O rosto da Lauren fica vermelho de vergonha enquanto ela pede desculpas por uma comida que ela sabe que não deveria ter saído da cozinha daquele jeito. O golpe final vem com a nova matéria no blog gastronômico mais respeitado de Portland, o Portland Plate. Será que o Riverside Ember perdeu sua chama? O mesmo crítico que antes elogiava minha forma de reinventar a culinária americana agora questiona se o restaurante trocou a qualidade pela busca de lucro fácil. Na cozinha, a sabotagem continua. Chego uma manhã e encontro tudo diferente. Meu defumador personalizado, minha mandolina importada, meus termômetros de precisão, todos sumiram, levados pro depósito. No lugar, 3 fritadeiras industriais idênticas. Cadê meu equipamento? Pergunto, furiosa. O Caleb disse que a gente precisa de mais fritadeiras pro novo cardápio de entradas, responde o Daniel, sem conseguir me encarar. Suas coisas estão no depósito, perto da doca de carga.
Toda noite, fico acordada olhando pro teto, refazendo mentalmente receitas que levei anos para aperfeiçoar. Pela primeira vez desde a faculdade de gastronomia, cozinhar virou um peso, não um prazer. A cozinha, que sempre foi meu refúgio, agora é um campo de batalha, onde cada prato pode virar um novo conflito. A equipe anda em silêncio, pisando em ovos, dividida entre a lealdade a mim e o medo de perder o emprego. Quando eu mando os cozinheiros finalizarem o salmão com manteiga temperada, o Caleb cancela minha ordem segundos depois. A receita pede só azeite, ele anuncia em voz alta. Precisamos de consistência, não de improviso. Mas cozinhar não é uma linha de montagem. É arte, ciência e instinto, tudo misturado. E a tal padronização do Caleb tira justamente o que faz a comida valer a pena. Depois de um turno exaustivo, em que 3 mesas devolveram um prato de vieiras revisado por ele, fujo pro refrigerador industrial e encosto a testa na prateleira gelada. As lágrimas querem cair, mas eu não deixo. Naquela noite, começo a anotar tudo, receitas, técnicas, contatos de fornecedores, tudo num caderno de couro. Se eu não puder salvar a minha cozinha, pelo menos vou salvar o meu legado culinário. Na noite seguinte, quando todos já foram embora, encontro uma tangerina cuidadosamente colocada na minha bancada. Embaixo dela, um bilhete escrito à mão, no traço inconfundível do Daniel. Suas receitas. Sua visão. Tem coisas que nem um MBA pode substituir. Pela primeira vez em semanas, eu sorrio. O ponto de ruptura chega durante os preparos para o jantar executivo do Vechor Grand. A cozinha pulsa de tensão, todo mundo correndo para preparar o serviço mais importante desde que o Caleb assumiu. O contrato de $850 mil depende daquela noite. Estou ajustando o tempero do molho quando meu pai aparece na porta, e, claro, com o Caleb logo atrás. Geoff, precisamos conversar sobre o menu de hoje à noite, diz meu pai, com a voz controlada. O Caleb tem algumas preocupações sobre os seus preparos. Os meus preparos foram exatamente o que nos deu essa chance em primeiro lugar, respondo, sem tirar os olhos da panela fervendo. Geoff, você precisa aceitar que o Caleb agora é o responsável, meu pai insiste, se aproximando. Isso é negócio, não é pessoal. A colher de pau para no ar. Tudo na comida é pessoal. É por isso que as pessoas voltam. Eles não se conectam com eficiência, se conectam com paixão. O pessoal da Vechor quer ver conceitos que possam ser escalados, o Caleb me interrompe. Nada de pratos elaborados que só você consegue fazer. Essas palavras resumem tudo o que está errado com a visão deles. Eles não querem um restaurante, querem uma linha de produção. Não querem a minha comida, querem algo que qualquer um poderia fazer. Sabe o que eu percebi? Digo, colocando a colher de lado e tirando o avental. A gente não tem mais os mesmos valores. Para você, comida é mercadoria. Para mim, é experiência. Não seja dramática, diz meu pai. Estamos falando de negócios. Não, estamos falando da minha vida, do que eu construí. Encaro os dois de frente. Não vou assistir vocês destruírem o que eu criei. Eu tô fora. E vou levar minhas receitas comigo. A cozinha fica em silêncio. Até o som dos exaustores parece parar. Você não pode sair, o Caleb gagueja. Não hoje, com o pessoal da Vechor vindo. Quer apostar? Nem cheguei à porta e o Daniel já dá um passo à frente. Se a chefe Geoff vai embora, eu também vou. Mais 3 cozinheiros tiram os aventais, o subchefe, a confeiteira e o chefe de linha. Meu time. Minha equipe. Mais tarde, recebo uma mensagem da Eleanor, minha fornecedora de hortifruti. Onde quer que você vá, seu contrato especial vai junto. Qualidade reconhece qualidade. Pela primeira vez, consigo imaginar algo novo. Não mais lutando por respeito dentro do restaurante da minha família, mas construindo algo realmente meu. Naquela noite, rascunho ideias pro meu próprio restaurante nas margens do meu caderno de receitas, páginas cheias de possibilidades, não de frustrações. Na manhã seguinte, faço 2 ligações. A primeira, pro Anthony Vicente, diretor culinário do Vechor Grand, pedindo uma reunião particular. A segunda até me surpreende, enquanto esvazio minha mesa, cai um cartão de visitas de Marianne Wells, corretora de imóveis para restaurantes. Nos conhecemos num evento da Câmara de Comércio meses atrás, e ela havia comentado sobre um ponto incrível disponível no Pearl District. Pego o celular, os dedos firmes enquanto disco o número. Marianne, aqui é a Geoff Morgan. Acho que estou pronta para aquele espaço que a gente conversou.
Uma semana depois, deslizo meu portfólio sobre a mesa de mogno polido diante de Jason Mercer, o investidor por trás de 3 dos restaurantes mais bem-sucedidos de Portland. A luz da manhã entra pelas janelas enormes, iluminando a sala de reuniões da Portland First Capital. Acompanho seu trabalho no Riverside em Beira há anos, diz Jason, analisando a foto do meu prato de caranguejo real com molho de tangerina. Suas combinações de sabores são impressionantes. Endireito meu blazer vinho, tentando transmitir a confiança que reconstruí na última semana. Minha proposta é uma cozinha americana moderna, com ingredientes locais e sustentáveis. Os pratos que ganharam prêmios não foram sorte. Foram resultado de anos de parceria com fornecedores que entendem meus padrões. Jason balança a cabeça, satisfeito. A maioria dos chefes fala de ingredientes. Você fala de relacionamentos e sistemas. Isso é raro. Eu tinha me preparado para esse momento, noites em claro revisando meu plano de negócios, ensaiando cada palavra. Ainda doía ter saído do Riverside em Bear, mas agora a dor dava lugar à determinação. Não quero repetir o que já deu certo antes, explico, virando o slide das projeções financeiras. Sei exatamente onde dá para cortar custos sem perder qualidade. Antes que eu termine, Jason se inclina para frente. Eu vou investir em você. Seu portfólio fala por si, mas o que mais me convenceu foi sua clareza sobre o que aprendeu com a experiência na empresa da família. Você está pronta para liderar. Sinto um peso saindo dos meus ombros. Na verdade, já encontrei um espaço no Pearl District. O restaurante anterior fechou há 3 meses, cozinha equipada, ótimo movimento de pedestres. Jason arqueia a sobrancelha. Impressionante. Você pensa à frente. 2 horas depois, estou em pé no restaurante vazio, negociando com o gerente do imóvel. O sol entra pelas janelas, iluminando o espaço onde em breve estará a placa, Jovise Arte. Cada decisão que tomo ali parece me devolver um pedaço de quem eu sou. De volta ao meu apartamento, meu celular vibra com uma mensagem do Daniel. Desastre na reunião do West Shore Gran. Os executivos não gostaram. Caleb tá suando frio. Sirvo uma taça de Pinot Noir, saboreando o vinho, e a notícia. A reunião que o Caleb tomou de mim acabou exatamente como eu imaginei. 1 hora depois, Daniel liga. Você teria rido, diz ele, falando baixo. Caleb tentou servir o seu molho de tangerina, mas ficou horrível. Doce demais, textura estranha. Ele deve ter colocado açúcar demais para disfarçar as tangerinas ruins, respondo, conhecendo bem os atalhos do meu irmão. Os executivos perceberam na hora. Um deles até perguntou onde você estava, continua Daniel, rindo. Encerraram a reunião antes do fim, dizendo que precisavam repensar a parceria. Caleb parecia que ia desmaiar. Me recosto na cadeira, olhando pro teto. E o estrago? Caos, ele diz. Caleb tá ligando para todos os fornecedores, tentando descobrir o que deu errado. Mas Eleanor não atende, e o Marcos já avisou que o peixe prêmio só chegava por causa do seu acordo pessoal. Relacionamentos levam anos para construir, murmuro. E tem mais, diz Daniel. 3 eventos corporativos foram cancelados hoje. A notícia de que a qualidade caiu tá se espalhando. Seus pais estão em choque. A notícia deveria me deixar satisfeita. Mas o que sinto é uma mistura estranha de alívio e tristeza, ver o restaurante que eu ajudei a erguer desmoronando dói. O celular apita de novo, mamãe ligando. Deixo tocar até cair na caixa postal. Depois ouço a mensagem. Giove, querida, por favor, nos liga de volta. O jantar do Veshore Gran é semana que vem e precisamos da sua ajuda. A família precisa de você, por favor. A voz dela falha no final. Encosto a testa no vidro frio da janela, olhando o trânsito lá embaixo. Quando mamãe me ligou naquela noite, chorando e pedindo para eu salvar a família ajudando no jantar do Veshore Gran, eu hesitei. Ajudar seria um ato de força, ou só mais uma forma de permitir que eles continuassem me desrespeitando? Na manhã seguinte, Daniel apareceu no meu apartamento com uma pasta nas mãos. Achei que você fosse querer ver isso, diz Daniel, empurrando uma pilha de papéis sobre o balcão da minha cozinha. São relatórios diários de receita, reservas e reclamações de clientes. Tudo despencando. Folheio as páginas, vendo a queda nítida nos números. Eles vão culpar fatores externos, murmuro. Eles até tentam, responde Daniel, encostado no balcão. Mas os números não mentem. Ele me encara firme. A equipe da cozinha tá com você.
É só dizer a palavra. Mais tarde, Eleanor me apresenta produtores especiais do Vale do Willamette, que podem fornecer vegetais únicos pro Jovisearte, produtos que grandes restaurantes nem conseguem comprar. Caminhamos entre fileiras de acelga colorida, com o orvalho da manhã ainda nas folhas. Essas famílias plantam há gerações, explica Eleanor, sorrindo. Eles estão animados para trabalhar com uma chefe que valoriza o que eles fazem. No caminho de volta para casa, recebo uma ligação do Marcos. Geoff, tô com um lote de King Crab do Alasca chegando semana que vem, qualidade top. Ah, e vou jantar amanhã com o Thomas Reynolds. Quase freio bruscamente. O Thomas Reynolds. Da Coastal Ventures. O próprio, ele ri. Tá querendo investir num novo conceito de restaurante. Talvez eu tenha mencionado o seu nome. As peças começam a se encaixar mais rápido do que eu imaginava. Com os contatos do Marcos nos frutos do mar, a rede de produtores da Eleanor e as informações do Daniel, posso adiantar meu plano em semanas. Naquela tarde, recebo um e-mail que faz minhas mãos tremerem. Executivos do Veshore Gran solicitam reunião para discutir seus conceitos culinários independentes. Eles me encontraram. Enquanto isso, as redes sociais do Riverside Imber se enchem de perguntas. Cadê a chefe Geoff? Ela vai voltar? Um comentário chama a atenção. A qualidade da comida caiu muito. Falta o toque da chefe antiga. As mensagens de voz do meu pai ficam cada vez mais desesperadas. Geoff, o contrato com o Veshore é essencial para nossa expansão. Por favor, repense. A gente pode conversar sobre o seu cargo. A fachada deles começa a rachar. O orgulho se desfaz sob o peso das consequências, revelando a verdade que eu sempre soube. Eles precisam muito mais de mim do que eu preciso deles. Eu fico parada no meio do espaço vazio que logo vai se transformar no Jovisearte, imaginando o futuro tomando forma, um futuro construído com respeito, qualidade e meus próprios padrões. Pela primeira vez desde que saí do Riverside Imber, eu sorrio de verdade, sem peso no coração. Uma semana depois, vejo o Lexus do meu pai estacionar em frente ao meu novo restaurante e sinto uma onda de satisfação. Dessa vez, são eles que estão vindo até mim. Fico na porta observando os três saírem do carro. Meu pai, com os ombros tensos. Minha mãe, inquieta, olhando pro letreiro de aluga-se que agora exibe um adesivo grande de contrato fechado. E o Caleb, calado, coisa rara. Geoff, meu pai tenta sorrir, mas o olhar não acompanha. Isso é interessante. Um pouco pequeno comparado ao Riverside, não acha? Não respondo. Só seguro a porta aberta. A poeira da obra dança na luz da tarde que entra pelas janelas. As paredes de tijolo aparente e o piso de madeira de demolição são exatamente o clima que eu imaginei. Tentamos falar com você, diz minha mãe, mexendo nervosa no colar de pérolas. O restaurante precisa de você. Caleb pigarreia. A gente montou uma nova proposta. Ele tira uma pasta de couro. Parceria igualitária, você cuida da cozinha, eu da parte de negócios. Com a gente mantendo a palavra final, acrescenta meu pai rápido. Para manter a continuidade. Quando não respondo de imediato, o tom dele muda. Geoff, o legado da família está em jogo. Você não se importa com o que o vovô construiu? Com o que fizemos juntos? Minha mãe dá um passo à frente, tentando soar gentil. Estamos te oferecendo o que você sempre quis. Por que tá sendo tão teimosa? Caminho até a mesinha improvisada no canto, onde meu notebook está aberto. Quer saber o que é engraçado? Digo, virando a tela na direção deles. Vocês nunca me perguntaram o que eu realmente queria. No monitor, meu plano de negócios brilha, completo. E agora já é tarde. As expressões confusas deles me dão uma sensação quente no peito. Consegui meu próprio financiamento há 2 semanas, continuo com calma. E o contrato de locação já está assinado. Pego uma pasta e tiro um documento com o logotipo do West Shore Gran estampado no topo. Ah, e isso chegou ontem. O que é isso? Meu pai pega o papel das minhas mãos, os olhos se arregalando conforme lê. É uma carta de intenção de parceria. Sorriu. $500 mil. Um contrato exclusivo com meus pratos assinados. Não consigo esconder o orgulho na voz. Eles queriam trabalhar com a verdadeira chefe por trás do cardápio premiado, não com uma cópia corporativa. Você não pode fazer isso. Caleb gagueja. O contrato com o West Shore era nosso.
Era meu, respondo firme. Eu construí aquela relação por 3 anos. Dou um passo para o centro da sala. Eu nunca quis uma parceria. Eu queria respeito. E encontrei investidores que me dão os dois. Abro outra pasta e entrego um novo maço de folhas ao meu pai. Acho que isso também vai te interessar. Ele folheia as páginas, e a cor vai sumindo do rosto. São avaliações online do Riverside Inn desde que saí. A qualidade caiu. O restaurante perdeu o encanto. Cadê a chefe que fazia tudo especial? Minha mãe olha por cima do ombro dele, cobrindo a boca com a mão. Passo por eles e caminho até a área da cozinha, apontando em volta. A ventilação vai ser instalada na semana que vem. Vamos manter o conceito de cozinha aberta, mas aumentar o balcão do chefe para 12 lugares. Eles tentam me interromper, mas eu continuo. O programa de vinhos vai ter só vinícolas locais, e ali, já aponto para o canto, vamos colocar um forno a lenha. O rosto do meu pai fica vermelho. Você está cometendo um erro, Geoff. O nome Riverside Inn tem peso. As pessoas nos conhecem. Talvez, digo calma. Mas eu nunca estive construindo a sua marca. Eu estava construindo a minha. A verdade sai leve, libertadora. As pessoas vinham pelo meu tempero, não pelo seu nome. E é isso que vocês nunca entenderam. De repente, o sino da porta toca, e 2 homens entram carregando um grande pacote. Entrega para Geoff Morgan? Perfeito. Digo, assinando o recibo. Eles desembalam com cuidado, revelando uma placa de cobre com letras marteladas à mão. Jovize-Arte. Os homens seguram a placa contra a parede de tijolos, logo acima da futura entrada do salão. O brilho suave do cobre reflete a luz da tarde, quente, forte, e inteiramente minha. Você vai perder tudo, Caleb diz, mas a voz dele treme. Eu já perdi, respondo. 11 anos de trabalho. A confiança da minha própria família. Viro de frente para ele. Mas agora estou construindo algo melhor. A postura perfeita de Caleb finalmente se desfaz. A gente não consegue refazer seus pratos. Nada tem o mesmo sabor. O fornecedor de frutos do mar nem atende mais minhas ligações. Sorriu de leve. É porque cozinhar não é uma fórmula de negócios, Caleb. É uma relação, com a comida e com as pessoas que você serve. Passo a mão pelo balcão de madeira reaproveitada. Paixão e conexão pessoal não se medem em números. Quando eles saem, ombros caídos, fico sozinha no meio do espaço. Meu restaurante. Meu futuro. A sensação é mais profunda do que imaginei. 2 semanas depois, Daniel me encaminha um e-mail. O Riverside Inn está pedindo um empréstimo de emergência para cobrir dívidas. Os clientes fiéis estão sumindo, e correm boatos de uma mudança completa no cardápio, com uma tentativa desesperada de rebranding. A questão familiar ainda está no ar. Hoje mesmo, tenho 3 ligações perdidas da minha mãe, mas ainda não consigo atender. Não agora. Tenho muito trabalho, muita coisa em jogo. Na noite da abertura suave do Jovize-Arte, caminho entre as mesas cheias de críticos gastronômicos, antigos clientes e amigos do ramo. A cozinha vibra com o caos bonito que eu criei, tudo acontecendo exatamente como imaginei. Perto do encerramento, saio para cumprimentar as mesas. É quando vejo minha mãe, sentada sozinha num canto, diante de um prato pela metade, meu caranguejo real com calda de tangerina. Nossos olhares se cruzam. E pela primeira vez em meses, vejo algo além da decepção e do controle. Vejo reconhecimento. 6 meses depois, o som da panela de cobre canta no fogo enquanto reduzo a calda de tangerina. Não preciso mais justificar porque tripliquei a fruta fresca ou acrescentei um toque de bourbon, que é puro instinto agora. Atrás de mim, 3 cozinheiros trabalham em perfeita harmonia, facas brilhando sob a luz da cozinha. Tudo fluindo. Tudo do meu jeito. Chefe, estamos prontos para revisar o menu degustação, diz Daniel, agora meu subchefe executivo, não apenas um aliado em uma cozinha que nunca valorizou nenhum de nós. Faço que sim com a cabeça e permito a mim mesmo um momento para admirar o brilho do Jovize-Arte. Meu restaurante. Minha visão. Minhas regras. As mudanças que planejei para o cardápio de outono celebram colheitas locais, em vez de aceitar os produtos congelados que Caleb certamente teria imposto. Essa rotatividade sazonal virou nossa marca registrada, e até os críticos que mal sabiam da existência do Riverside Inn agora falam da gente com entusiasmo.
Tô indo, respondo, limpando as mãos no avental e indo até a bancada onde Zoe, uma estudante de gastronomia que estou mentorando, espera ansiosa pela minha opinião sobre o molho dela. A consistência tá perfeita, digo, lembrando de quando minha mãe descartou minha primeira redução chamando de frescura. Agora me conta, por que escolheu tomilho e não alecrim? A explicação dela é boa. É assim que o mentorado de verdade deve ser, não desprezo disfarçado de conselho, mas investimento real no crescimento de alguém. Mais tarde, meu celular vibra com outro pedido de reserva. Estamos lotados até dezembro, com críticos de Chicago e Nova York pedindo mesa. A atenção da imprensa nacional transformou nosso cantinho de Portland num destino gastronômico, uma recompensa por todas aquelas noites sem dormir, testando receitas na minha cozinha minúscula depois que saí do restaurante da família. À tarde, chega uma carta da Federação Culinária Americana. Dentro, um convite para a cerimônia do próximo mês. Jovi Arte é indicado a restaurante do ano. A mesma cerimônia em que, 18 meses atrás, eu segurava um prêmio enquanto meus pais cochichavam sobre o talento empresarial do meu irmão. Desta vez, quando anunciam meu nome, não deixo o troféu cair de surpresa. Aceito firme, com um refletor quente no rosto, e agradeço um por um. Daniel. Eleanor, que ainda fornece nossos vegetais. Marcos, cujo pescado dá vida aos nossos pratos principais. E cada cozinheiro que acreditou bastante para me acompanhar nessa jornada. O sucesso, percebo, não é só provar que os outros estavam errados. É finalmente viver do jeito certo. Provar que você tá certa, digo pra plateia, minha voz firme, cheia da confiança que conquistei com muito esforço. Não é sobre provar que os outros estavam errados. É sobre provar pra si mesma que você estava certa. De volta ao restaurante, nos reunimos depois do fechamento. Eleanor traz uma garrafa de champanhe, e Marcos exibe, orgulhoso, o primeiro exemplar do meu livro de receitas. Daniel abre a garrafa com um pop satisfatório e serve as taças ao redor da nossa mesa, a mesa da equipe, onde todos comem juntos, não onde as decisões são impostas. Um brinde a construir algo que realmente mostra quem a gente é, digo, levantando meu copo. Não o que os outros acham que deveríamos ser. As taças se erguem em resposta, e a luz reflete nas bolhas que sobem no champanhe. Na manhã seguinte, sobre minha mesa, estão 5 propostas de expansão de hotéis de luxo e um convite para ser jurada na competição culinária do Noroeste do Pacífico. Ao lado dos papéis, a foto antiga do meu avô observa tudo do porta-retrato, o homem que começou essa história com um simples dinheiro, antes de planos de negócios e MBAs virarem parte do vocabulário da família. Uma batida na porta me faz levantar o olhar. Caleb entra, currículo na mão, para entrevista de diretor de operações, algo que aceitei marcar depois do pedido emocionado da minha mãe no Natal. Enquanto penso se devo ou não trazer meu irmão para dentro do meu negócio, me pergunto. Será que alguns laços de família podem ser reconstruídos sobre bases novas? Ou será que certas pontes, depois de queimadas, devem continuar assim? Talvez o maior favor que alguém pode te fazer é te subestimar. Porque isso te obriga a descobrir o próprio valor.